Pessoal, então esse vídeo é o segundo de uma série de dois, em que eu apresento os resultados de uma revisão da literatura realizada pelos professores Latam e Wilson, publicado no Independent Science News, em que esses dois professores eles constroem a atmosfera, constroem um cenário em que o SARS-CoV-2 teria escapado de um dos dois laboratórios de biosseguranças da cidade de Wuhan, respectivamente de seguranças 2 e 4, localizados ambos nas proximidades do mercado de Wuhan. E os autores eles constroem a teoria de que o SARS-CoV-2 tenha ele evoluído de morcegos, ou melhor dizendo, tenha passado de morcegos para um hospedeiro intermediário como o pangolin e evoluído no ser humano, ou então ele tenha evoluído por meio da passagem em cultura de células ou da passagem em animais de laboratório. Tais coronavírus, eles infectaram os pesquisadores que realizavam tais pesquisas, de maneira que esse vírus ele escapou do laboratório mediante a infecção desses pesquisadores que transmitiram esses vírus para os seus familiares, amigos, ou então esse vírus escapou do laboratório em decorrência, em primeiro lugar, de uma falha relativamente à sua atenuação para posterior armazenamento, em que falhas na segurança possibilitaram o extravasamento, o escape desses vírus armazenados indevidamente, atenuados, que contaminaram as pessoas, especialmente nas proximidades do mercado de Wuhan. De maneira que nesse vídeo nós damos sequência, também nos valendo desse mesmo trabalho, desse mesmo artigo de revisão desses professores Latam e Wilson, também publicado no Independent Science News, em que os autores apresentam as diferentes técnicas pelas quais esses vírus poderiam terem sido construídos, poderiam terem evoluído em laboratórios para posteriormente infectar os pesquisadores e daí se difundir para o mercado de Wuhan e posteriormente adquirir. De maneira que o contexto desse nosso estudo ele teve como base, relembrando, a publicação no Independent Science News for Food and Agriculture. E essa publicação ela é antecedida por uma foto, relembrando a foto da professora Zheng Leixi, que é considerada a mãe do SARS-CoV-2, soltando um morcego do tipo ferradura que admite-se conter no seu interior, estar infectado pelo coronavírus, por um dos tipos de coronavírus que infectam esse tipo de mamífero. De maneira que a doutora Li, ao manusear esse animal, ela se precaveu usando luva, máscara, precaução essa que, infelizmente, os animais silvestres e os demais humanos, possivelmente que entraram em contato com esse morcego possivelmente infectado, não tiveram. Vale lembrar que o título desse trabalho, que serve de base para esse texto que nós apresentamos em vídeo, é basicamente
o caso do coronavírus em uma construção, em um contexto, como tendo origem em laboratório. Esse texto, relembro, que ele foi publicado pelos professores Jonathan Latin e Alison Wilson, ambos PhD, e que nós utilizamos a versão traduzida do inglês para o português, em que nós selecionamos o texto, copiamos e colamos no Word de maneira a poder fazer algumas pequenas correções, burilar o texto traduzido do inglês para o português pela máquina. E nesse vídeo nós começamos ele apresentando essa afirmação que o SARS-CoV-2 ele foi criado em um laboratório. Afirmação essa feita por um dos 4 pesquisadores que foram questionados, 4 pesquisadores australianos que foram questionados a respeito da origem do coronavírus em laboratório. Como mencionado anteriormente, 3 deles acreditam que isso é uma invenção, é um produto da conspiração, que de fato esses animais, ou melhor dizendo, esses vírus, o SARS-CoV-2, eles tiveram origem em animais silvestres. O único que discordou foi o professor Petrovsky, afirmando que ele discorda, porquanto, como os vírus que infectam animais, nenhum deles apresenta o genoma completo, o genoma viral completo do SARS-CoV-2, ele acredita que esse SARS-CoV-2, apesar de ter uma origem humana, possa ter sido criado em laboratório. E o professor Petrovsky, ele embasa a sua ideia descrevendo o tipo de experimento que em princípio poderia ser realizado, resultando no mesmo tipo de resultado referentemente à evolução do coronavírus em seres humanos, a partir de coronavírus presentes em morcegos, que infectou o pangolim, e deste evoluindo para o SARS-CoV-2 em humanos, que essa evolução ela poderia ter sido feita, ter ocorrida em laboratório. E basicamente o professor Petrovsky, ele descreve como isso pode ocorrer. E basicamente ele afirma, peguem um coronavírus de morcego que não seja infeccioso para humanos e force a sua seleção cultivando em células que expressam o receptor ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2, tais como as células que foram criadas há muitos anos para cultivar o coronavírus da síndrome respiratória aguda ocorrida no Oriente Médio há anos atrás. De maneira que você, cultivando o vírus com esse tipo de célula que apresenta esse receptor humano ou parecido com esse receptor humano, você consegue gerar um vírus capaz de infectar o ser humano, e que, além dessas mutações que envolvem a proteína spike, também, especificamente a proteína spike, ocorrem outras mutações aleatórias que aumentam essa ligação do coronavírus na proteína receptora, no receptor enzimático ACE2.
E ele menciona que, dentre os experimentos que se vale para aumentar essa força de ligação, essa força de adesão, essa força de contágio, de infecção, esse poder de contágio de infecção, ocorre os experimentos realizados com a cultura prolongada, que desenvolve não somente esse tipo de mutação referentemente à proteína spike, como também outras mutações aleatórias resultantes da interação desse coronavírus com o sistema imune humano. De maneira que, em decorrência dessas alterações, se aumenta tanto a infectividade, o contágio, como também o potencial de letalidade desse vírus. Em outras palavras, resumindo, em outras palavras, o professor Petrovski, ele acredita que os métodos experimentais poderiam ter levado a um vírus alterado que escapou. O que o professor Petrovski quer dizer é o seguinte, que como não existe qualquer coronavírus que infecte qualquer animal que apresente um genoma completamente idêntico ao do SARS-CoV-2, ou seja, do coronavírus humano, essa parte que difere o coronavírus humano, essa parte do genoma que difere o coronavírus humano dos demais coronavírus, poderia ter sido uma construção, ou seja, poder-se-ia utilizar a estrutura do coronavírus, por exemplo, tal como o do pangolim, que apresenta a proteína spike e o demais restante do seu genoma viral idêntico ao humano, e a porção que difere o SARS-CoV-2 desse coronavírus presente no pangolim poderia ter sido resultante de uma construção genética em laboratório, uma reconstrução sintética, e adicionado a esse esqueleto desse coronavírus presente no pangolim, que apresenta uma homologia quase que de 100% em relação ao SARS-CoV-2. Isto posto em tela, nós apresentamos um resumo da resposta do professor Petrovski referentemente ao questionamento feito a ele sobre a possibilidade do SARS-CoV-2 humano, do coronavírus humano de Wuhan, da Covid-19, ter sido criada em laboratório. De maneira que o professor Petrovski, ele respondeu que experimentos de laboratório resultam em um processo semelhante à evolução, similar à evolução natural. E ele explica que se você pegar um coronavírus de morcego mais uma célula humana, tal como aquela infectada pelo SARS-CoV-1 durante a SARS e que apresenta o receptor para a enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor para o coronavírus, esse coronavírus do morcego, ele vai perder a afinidade original dele para a enzima, para o receptor da enzima conversora da angiotensina 2 de morcego, e adquirirá uma maior força de ligação ao receptor enzima conversora da angiotensina 2 da célula humana. Um outro dado que o professor Petrovski utiliza para explicar essa possibilidade da criação do SARS-CoV-2 em laboratório é o fato de que a cultura prolongada
do coronavírus de morcego, ou do coronavírus do pangolim, em células humanas, pode resultar em mutações aleatórias, algumas delas não sincrônimas, mutações essas que modificam a estrutura original do morcego, bem como seu comportamento biológico frente, por exemplo, à enzima conversora da angiotensina 2 do morcego em relação à humana, e também essas mutações, além de alterarem a estrutura, o comportamento biológico do SARS-CoV-2, essas mutações, elas se assemelham àquelas mutações que se detecta durante o processo evolucionário normal, contudo numa velocidade mais acentuada. E também uma outra característica dessas mutações aleatórias não sincrônimas é o fato de que não se pode, analisando-as, afirmar, não, teve manipulação humana ou decorre de um processo evolutivo normal. De maneira que, em síntese, o professor Petrovski, ele admite que os experimentos que foram realizados em laboratório referentemente à pesquisa de potenciais patógenos nos laboratórios de Wuhan, nos laboratórios de algumas universidades americanas, como da Carolina do Norte, em algumas universidades australianas, como de Sydney, podem ter modificado estruturalmente o coronavírus de maneira a alterar o seu comportamento biológico, e tendo ele uma origem natural ou criado em laboratório, ele pode ter escapado. E neste contexto dessa possibilidade, entendo que essa teoria do escape do laboratório do SARS-CoV-2, da Covid-19, do coronavírus humano, ele deixa de pertencer ao rol das teorias das conspirações e passa a ingressar no rol das teses especulativas, tanto da professora Xi Li, a respeito do Bat-Rat G13, ou então do coronavírus do pangolim, respectivamente, doutora Xi Li, a mãe do coronavírus humano, e o professor Eduardo Holmes, da Universidade de Sydney, o pai do coronavírus humano. Então, em síntese, essa teoria de criação ou do escape do coronavírus do laboratório, sob a minha óptica, ela deixa, diante da opinião do professor Petrovski, deixa de ser considerada uma teoria da conspiração e passa a ser uma teoria especulativa, tal como a origem natural, referentemente à origem do coronavírus humano. Com toda a vênia, a erudita mídia acadêmica e jornalística que priorizam a origem natural do coronavírus. Nesse contexto, o professor Petrovski, que nós lembramos, dos 4 professores virologistas australianos, o único que questionados a respeito da origem do coronavírus, não admitiu a origem natural. Ou seja, os outros 3 desacreditam, acham que essa teoria do escape de laboratório do coronavírus, do SARS-CoV-2, como um vírus criado em laboratório que tem escapado, é parte da teoria da conspiração. De maneira que o professor Petrovski, ele passa a apresentar a justificativa desses experimentos de passagem GOF, ou seja, ganho da função, ou seja, promover
no coronavírus, em um vírus de origem animal natural, características que possibilitem a ele se tornar um possível patógeno pandêmico. Contudo, para que nós consigamos compreender a importância relativa desses experimentos de passagem e de ganho de função, é importante que nós tenhamos em mente basicamente a diferença entre o SARS-CoV-2 e alguns dos coronavírus identificados em morcego no pangolim. Basicamente, quando se analisa esses coronavírus, como mesmo o professor Petrovski salientou, não existe na natureza qualquer vírus de origem animal que tenha uma homologia de 100% com o SARS-CoV-2. O mais parecido é o coronavírus identificado no pangolim, ou seja, o coronavírus que foi transmitido pelo morcego para o pangolim e do pangolim foi transferido para os humanos e nos humanos ele adquiriu características de infectividade e contágio para a espécie humana que não eram identificados no pangolim. E basicamente esses experimentos ajudam a compreender o porquê dessa diferença. Também se faz mistério, se faz forçoso compreender como se dá essa diferença, essa aquisição de características de uma espécie viral presente, por exemplo, no pangolim, que se assemelha à espécie humana, mas que essas características adicionais tornam essa espécie viral, virótica, do pangolim em humanos, apresentando um comportamento de infectividade e um potencial de letalidade bem maior. Basicamente, essa aquisição dessas diferenças relativamente ao genoma viral se dá de duas maneiras, seja por seleção natural, ou seja, o vírus, ao ser transferido para o ser humano, no ser humano ele adquire características, adquire mutações naturalmente no transcorrer do tempo que determinam o aparecimento no genoma dessas novas sequências genéticas que são responsáveis por essas características. Uma outra maneira de acelerar esse processo de evolução natural e que se dá em laboratório é justamente por meio dessas experiências reportadas pelo professor Petrovski e explicada por ele nesse trabalho dos professores Latam e Wilson, que é por meio da passagem e do ganho de uma função, ou seja, alterações por meio de mutações que alteram essa função, que proporcionam essa função de maneira que o vírus se torna um patógeno mais agressivo com potencial pandêmico. De maneira que o professor Petrovski ele começa a descrever os chamados experimentos de passagem. Aí ele reporta que a passagem é a colocação de um vírus vivo em um animal ou cultura de células, a qual esse vírus ele não é adaptado. E em seguida, antes dele ser destruído pelo sistema imune desse animal, dessa cultura, ele se extingue, transferindo, antes que ele se extingue, se transfere ele para um outro animal ou célula do mesmo tipo. Essa teoria, por meio dessa teoria, o vírus ele evoluirá rapidamente, já que os vírus têm alta taxa de mutação e se adaptará ao novo tipo de animal ou célula. Passar um vírus permitindo que ele se adapte à sua nova situação cria
esse potencial patógeno. E o experimento mais famoso foi o experimento realizado por um pesquisador holandês denominado de Ron Forgier, em que o Ron Forgier, conjuntamente com um outro professor, um japonês, eles pegaram um vírus da gripe aviária H5N1, que não infectava furões. Vale lembrar que o furão é um animal, em alguns países, como por exemplo Estados Unidos e França, é considerado o terceiro animal de estimação mais frequente. De maneira que ele pegou esse vírus da gripe aviária H5N1 e pegou esse vírus da gripe aviária e transferiu para uma série de furões. E a intenção dessa transferência foi desenvolver um patógeno potencialmente pandêmico. E após 10 experimentos de passagem, os pesquisadores eles descobriram que o vírus havia evoluído não somente para infectar furões, mas também para transmitir a outros animais em gaiolas vizinhas. Ou seja, os pesquisadores eles conseguiram promover a construção de um patógeno potencialmente pandêmico capaz de se disseminar, de infectar pelo ar, de maneira que esse patógeno ele não somente infectou os furões, mas também infectou os animais que se localizavam em gaiolas próximas. A segunda classe de experimento que o professor Petrovsky explica são os experimentos de ganho de função. Na pesquisa desse ganho de função, um novo vírus é criado deliberadamente por mutações in vitro ou cortando e unindo 2 ou mais vírus com a intenção de que, com tais reconfigurações, com tais remontagens, possa tornar o vírus mais infeccioso, adicionando novas funções com maior infectividade ou patogenicidade. E basicamente esse experimento nada mais é do que o mecanismo de reparo do DNA realizado em laboratório. Ou seja, corta-se a parte do vírus que se deseja, de um ou mais vírus que se deseja construir, e se adiciona em um novo vírus, em um novo esqueleto viral, em um novo RNA viral ou DNA viral, de maneira a tornar, a aumentar, a proporcionar o ganho de funções relativamente à infectividade e patogenicidade. É importante ressaltar que esse procedimento ele não somente é utilizado para você testar esses potenciais patógenos pandêmicos, mas também ele pode ser utilizado para a construção de vacinas, por exemplo, contra esses mesmos patógenos. Um dos procedimentos para a construção de vacinas é basicamente se promover o procedimento contrário. Em vez de se realizar, por exemplo, 10 passagens na direção de acentuar as características de infectividade, de patogenicidade relacionada, por exemplo, com a ligação do domínio S1 da proteína, da glicoproteína spike do coronavírus, esse experimento de passagem pode ser realizado no direcionamento de atenuar essa ligação. Também
por meio desse ganho de função, se pode, por exemplo, acrescentar uma determinada sequência do DNA a vírus, por exemplo, como o HPV, e de maneira a proporcionar uma vacina, ou então você adicionar essa sequência viral a uma bactéria, como a bactéria causadora da tuberculose, e também desenvolver uma nova vacina. Então, essa mesma tecnologia que é utilizada para o teste desses potenciais patógenos pandêmicos, que usualmente gera essas pandemias, esses mesmos experimentos podem ser utilizados no direcionamento contrário, tanto por meio da passagem, quanto por meio do ganho da função. Alguns pesquisadores, eles ressaltam que alguns pesquisadores, no contexto desses dois experimentos, eles unem esses dois experimentos no objetivo de gerar esses potenciais patógenos pandêmicos por meio da técnica do DNA. Contudo, relativamente a essas experiências de passagem e de ganho de função, a teoria que une elas ao escape do laboratório é basicamente o fato que pesquisadores que possivelmente estavam realizando esse tipo de experimento, eles tenham adquirido esse vírus, tenham se contaminado durante a coleta desse vírus na natureza, em uma das suas viagens para a coleta dessas cepas, ou então manipulando por meio desses experimentos de passagem e de ganho de função em laboratório, tenham se contaminado e transmitido essa infecção para os seus familiares, amigos, de maneira que ela adquiriu essas características pandêmicas que adquiriu. Também os autores ressaltam que essas viagens de coleta e a transferência desses potenciais patógenos para o laboratório também propicia uma adicional via de contágio, além dos pesquisadores envolvidos nessa coleta, qual seja também disseminar esses potenciais patógenos pandêmicos para os animais de laboratório que lá se encontram. Isto posto, os autores eles passam a questionar se os experimentos que estavam sendo realizados no Instituto de Virologia de Wuhan, ele poderia liberar esses potenciais patógenos pandêmicos. E se constata pelas publicações daquele laboratório de virologia de Wuhan, de que logo após o surto de SARS que ocorreu, esse grupo liderado pela professora Zheng Lixi, eles passaram a coletar espécimes, cepas de coronavírus que infectavam os morcegos em uma pesquisa intensiva objetivando identificar patógenos da SARS, da síndrome síndrome aguda respiratória. E dentre esses experimentos que a professora Zheng Lixi realizou conjuntamente com seus colegas do Laboratório de Virologia de Wuhan, ocorreram experimentos de passagem, bem como GOF,
esses experimentos de passagem, bem como GOF. E em 2013 a professora Sheila relatou o isolamento de um clone infeccioso de coronavírus de morcego que chamaram de HIV1. Acredito que em homenagem ao Instituto de Virologia de Wuhan. O HIV1 foi obtido e introduzido em um coronavírus de morcego, posteriormente nas células de macaco e passando logo em seguida e testando a sua infectividade em linhas celulares humanas HeLa projetadas para expressar o receptor ACE2 humano. Aqui é que reside o grande, sob a minha óptica, o grande problema. Qual seja, além do patógeno, do potencial patógeno pandêmico ser testado, já apresentar as características de infectividade e de ligação à proteína, ao receptor ACE2, ou seja, a enzima conversora da angiotensina 2, também ao ser testado em células HeLa, que são células de uma linhagem de câncer que apresenta um ciclo vital ilimitado, você também transmitiu para esses vírus, para esses potenciais patógenos, também as características, ou melhor dizendo, para a célula infectada, também as características desse tipo de célula cancerosa. É importante ressaltar também que não somente foi transferido esse crescimento ilimitado, mas também prolongado e ilimitado, mas também a resistência que essas células apresentam relativamente ao tratamento. É importante se ressaltar que vários experimentos que se realizam em laboratório se utiliza esse tipo de célula da linhagem HeLa, como por exemplo, para você querer testar a citotoxicidade do etanol ingerido em bebidas alcoólicas, por exemplo, numa concentração de 0,5 gramas, você pode testar essa concentração utilizando essas linhagens, essas células da linhagem HeLa, e verificar se ocorre uma inibição ou não da proliferação dessas células. Isso é perfeitamente lógico, você fazer esse tipo de teste em laboratório. Entretanto, sob a minha óptica, é extremamente ilógico para um potencial potencial patógeno pandêmico, você cultivá-lo, passá-lo em uma linhagem de células que apresenta essas características, porquanto relativamente à capacidade de mutação desses vírus, que se sabe que é bastante acentuada, há uma probabilidade bastante grande desse potencial patógeno também passar a adquirir essas características relativamente ao prolongamento do seu ciclo celular, tornando ilimitado e também resistente a vários medicamentos, como é uma característica dessa célula infectada pelo SARS-CoV-2. Mas o interessante disso tudo é que não foi somente o laboratório da professora Zheng Lixi que realizou esse tipo de experiência com células HeLa. O laboratório do professor Ralph Baric, na Universidade da Carolina do Norte, também utilizou esse tipo de experimentos. E nesses experimentos, a proteína spike do coronavírus de morcego, denominado SHC014,
ela foi introduzida em um backbone, em um esqueleto, em uma estrutura estrutura gênica, RNA viral, do SARS-CoV, adaptado ao mouse, em um único vírus vivo modificado. A proteína spike foi fornecida, essa proteína que foi adicionada por meio do DNA recombinante nesse esqueleto viral, nesse genoma viral do SARS-CoV-1, foi fornecida pelo laboratório da professora Shi. E também, dentre as pesquisas que foi realizada, o professor Barik, ele criou um vírus denominado RMA15 através de passagem. Esse vírus ele foi altamente virulento e letal para os ratos. De acordo com esse artigo, acredito que o artigo seja esse aqui, os ratos eles sucumbiram à infecção viral que foi avassaladora. Em 2017, novamente com a intenção de identificar vírus de morcego com recursos ou com capacidade de ligação a CI2, o laboratório da professora Shi, ou seja, o Wuhan Instituto de Virologia, relatou sucesso à infecção de linhas celulares de HLA projetadas para expressar receptores de ACE2 humano com 4 vírus de morcego. Então aqui essa passagem é que basicamente vincula essa infecção viral à neoplasia. E dois desses vírus eram vírus de morcego recombinante fabricados em laboratório, ou seja, quiméricos. Tanto o vírus selvagem quanto o recombinante foram passados brevemente em células de macaco. Então, em síntese, o que esses artigos apresentados pelos professores Latam e Wilson mostram é que o laboratório da professora Shi coletou inúmeras amostras de morcegos com ênfase na coleta de cepas de coronavírus semelhantes a SARS. Cultivaram vírus vivos e conduziram experimentos de passagem com eles. Membros do laboratório da professora Zheng Lishi participaram de experimentos de ganho de função realizados na Carolina do Norte com o coronavírus de morcego. O laboratório da professora Shi produziu um coronavírus de morcego recombinante e os colocou em células humanas e células de macaco. Todas as experiências foram realizadas em células contendo receptores do tipo ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2, humanos ou de macaco. E o objetivo geral desse trabalho era verificar se um patógeno aprimorado poderia emergir da natureza, ou seja, ser transferido da natureza, criando no laboratório. Também em 2013, novamente em 2007, como os recursos se reduziram, a professora Zheng Xili, para conservar o financiamento das suas pesquisas, em grande parte oriundas dos Estados Unidos, ela contou com a assistência de uma organização sem fins lucrativos denominado EcoHealth Alliance e obteve uma concessão de institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos. Então,
essa pesquisa, esse vírus, a origem desse potencial patógeno pandêmico, seja ele oriundo da natureza ou de laboratório, ela teve a participação de capital americano. Então, esse vírus, ele foi criado, ele foi gerado em um consórcio chinês-americano, por incrível que pareça, mas ocorre disso na pesquisa acadêmica. Portanto, não é difícil enfatizar que a lógica central dessa concessão seria testar o potencial pandêmico do coronavírus de morcego relacionados a SARS, criando aqueles com potencial pandêmico por meio de engenharia genética ou passagem ou ambos. Ou seja, basicamente esse coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é oriundo do processo de evolução natural decorrente da passagem do coronavírus do morcego para o pangolim e do pangolim transferido para humanos e em humanos adquirido o processo de evolução, segundo o processo de evolução, teria adquirido essas características de infectividade e de letalidade, sendo que, basicamente, o que difere o coronavírus do pangolim do humano é basicamente uma estrutura, uma região de clivagem presente na glicoproteína spike, que é a glicoproteína, que se liga por meio da sua unidade S1 no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, e essa área de clivagem ela se localiza de permeio ao outro centro conformacional também constituinte dessa proteína, denominada de centro conformacional S2. E basicamente a característica dessa região de clivagem é conter na sua periferia aminoácidos básicos, esses que podem se ligar, por exemplo, em diferentes receptores, como, por exemplo, nos receptores nicotínicos. Isto posto, também há que se considerar a possibilidade desse processo natural de evolução ter sido criado por meio da engenharia genética, em que a esse RNA viral do SARS-CoV-2 foi introduzido, ou seja, esse RNA viral foi cortado por exonucleases essa região de clivagem foi introduzida nesse esqueleto do SARS-CoV-2, perfeitamente plausível. De maneira que o fato de que a proteína spike SARS-CoV-2 se liga com afinidade excepcionalmente alta ao receptor ACE2 humano, pelo menos 10 vezes mais firmemente do que o SAR original. Essa afinidade é ainda mais notável por causa da relativa falta de ajuste nos estudos de modelagem da proteína spike do SARS-CoV-2 para outras espécies, ou seja, não tem nenhuma outra espécie que tenha uma proteína spike idêntica ao do SARS-CoV-2. Isso indica que o SARS-CoV-2 é um patógeno humano altamente adaptado. E, neste contexto, é plausível aquilo que eu acabei de mencionar anteriormente, que o coronavírus ele tenha passado do morcego para
um hospedeiro intermediário, o pangolim, do pangolim para o humano, no humano sofrido o processo de evolução, seja essa evolução natural, seja por meio de experimentos de passagem e também instrumentos de ganho de função por meio da recombinação do DNA recombinante. De maneira que, resumindo, a despeito, sob a minha óptica, desse coronavírus ter sido construído dessa maneira, é possível, se utilizando essa mesma metodologia, ou seja, uma passagem reversa na direção de atenuar essas características de ligação do SARS-CoV-2 na célula humana, ou de bloquear essa ligação, bem como desenvolver uma vacina que, sob a minha óptica e no contexto do atual desenvolvimento das vacinas, eu entendo que uma vacina que utilize micro-organismos atenuados já conhecidos, como, por exemplo, uma vacina BCG, ou então uma vacina contra o HPV, ou que utilize os vírus, por exemplo, o DNA viral do HPV, e se introduza nesse DNA viral do HPV essa região de clivagem, pode solucionar, sob a minha óptica, o problema dessa atual pandemia.